E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, Café com Fertilidade, quem já conhece, aproveita aí as perguntas das outras pessoas. Quem não conhece, a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente lá, tanto no TikTok, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Vou pedir pra Gi deixar aqui o Instagram, o TikTok, tudo pra vocês conseguirem seguir. Tem bastante conteúdo, eu posto conteúdo todos os dias, o tempo inteiro. A vivência ali do médico da reprodução, vale super a pena acompanhar, beleza? Então vamos pro café de hoje e solta a vinheta. Legal, gente, vamos lá. Arroba Laís, com vários Is aqui, mandou o seguinte: doutor, melhor implantar um embrião de cada vez ou os dois juntos? Qual opção tem mais chances? Olha que pergunta super interessante. Parece uma pergunta simples, mas olha o dilema que a gente enfrenta nesse tipo de comentário, nesse tipo de pergunta. Então, imagina que a paciente está tentando engravidar e ela faz tratamento para engravidar, ela faz fertilização e o resultado final dela, ela tem 2 embriões. Imagina que essa paciente teórica nossa aqui, que basicamente pode ser o caso da Laís, tem 2 embriões e ponto final, não tem mais embriões. Ela tem 2 opções: ou ela transfere os 2 embriões de uma vez, o que a gente chama de double embryo transfer, né, transferir os 2 embriões, ou fazer um set, que a gente chama que é o single embryo transfer, 2 vezes, ou seja, transferir um embrião, se não der positivo, transferir um novo embrião. Vou te dizer, Laís, que existem poucos trabalhos na literatura que tentam mostrar ali taxa cumulativa de gravidez, né, 2 de uma vez ou 1 e depois 1. Basicamente tem alguns trabalhos e a resposta é: a chance no final das 2 transferências ou na transferência de 2 é exatamente a mesma, com alguns pormenores ali, prós e contras de cada um desses caminhos. Então vamos ver quais são os prós e contras de cada caminho. Quando você transfere os 2 embriões ao mesmo tempo, você aumenta a chance de engravidar nesta tentativa, né? Quando você põe um maior número de embriões, você tem uma chance maior de engravidar. Agora você corre o maior risco de ter a gestação gemelar. Então, esse primeiro braço de transferência dupla de embrião é aumentar a chance de engravidar, aumentando o risco de gemelaridade, tá bom? E no braço de baixo, você praticamente exclui o risco de gemelar, porque você vai transferir um embrião só, e você tem a mesma chance cumulativa entre uma transferência e outra, mas quando você pega a transferência uma vez só, uma única transferência de um embrião, a chance estatisticamente é menor que quando você transfere 2. Bom, o que eu perderia no braço de baixo, então? Basicamente são 2 variáveis importantes que tem que estar na conta. Uma é custo. Transferir um embrião e não engravidar e transferir o outro, você aumenta o custo. Por quê? Porque o médico tem um homem-hora ali, né? O custo do médico de transferir o embrião, de acompanhar, de preparar o útero, assim por diante. O segundo ponto é tempo, que é o tempo para gravidez, que a gente chama de time to pregnancy, ou seja, quanto tempo vai demorar para a paciente engravidar. Nessa situação de baixo, a paciente basicamente demora mais tempo para engravidar. Então, isso é uma coisa que tem que entrar em conta. Por quê? Porque depende muito da parte psicológica. Quanto que a paciente está pronta para ter um negativo, para preparar o útero de novo. Agora, existem outras variáveis que entram ali na decisão do casal junto com o médico. Você tem uma endometriose que a paciente não tem dor, você não sabe se vai te atrapalhar ou não, você não vai operar, é uma coisa para você pensar. Às vezes você fragmentar o evento, você pode mudar uma coisa entre um evento e outro. Na minha opinião, não faz muito sentido, porque se você está pensando em mudar ou modificar o evento, você já faz de cara. Por que você precisa ter a primeira transferência para ter o negativo ali? Mas é uma discussão com o casal, tá bom? Então você aumenta o risco de gemelar na primeira, encurtando o tempo e o custo, e na de baixo você aumenta custo, aumenta tempo, mas você basicamente exclui a chance de gemelar. Combinado? Legal, gente, pergunta boa. Você vê que não é tão simples de responder quanto parece, né? Mas tem prós e contras de cada uma delas. Vamos lá, arroba Macordar, não sei o que é, né? Deve ser um apelido aqui. Doutor, tem uma dúvida. O esperma, meu esperma é muito fraco, mas ele aguentava até umas 24 horas, ou morre antes? É uma dúvida. O esperma, ele é muito fraco, não ficou tão bem escrito aqui, mas aguenta 24 horas. Eu acho que assim, essa pergunta está muito relacionada a quanto tempo que eu posso namorar perto da ovulação, tanto para aumentar as chances de engravidar, quanto para fazer contracepção, né? Ou seja, quando que eu posso namorar com segurança ali, dizendo que o espermatozoide não vai estar no momento para engravidar. Bom, a resposta é: não existe um período. Existe até um estudo famoso na literatura, esse estudo eu já procurei, foi um professor que falou, nunca achei o estudo de fato,
Mas olha que interessante essa premissa que o professor falou lá. Ele foi o seguinte: existia um pesquisador que ele ia tirar o útero das pacientes, ele ia fazer uma cirurgia chamada de esterectomia, que é retirada do útero. Então, o que ele fazia? Ele pedia para as pessoas namorarem, terem relação sexual um dia antes da cirurgia. E ele fazia esterectomia e ele mandava para o laboratório o útero para ver se tinha sêmen viável ali dentro da trompa. Ele fez isso com um dia, com 2 dias, com 3 dias, com 4 dias. E pasmem, ele encontrou espermatozoide móvel na trompa até 7 dias antes. Né? Então ele pedia para a paciente ter relação e não ter mais relação depois, para saber que aquele espermatozoide que está lá é da última relação ali que ele orientou os casais, ou seja, fez um estudo. E ele viu que o sêmen estava móvel até 7 dias ali antes da esterectomia. Ou seja, o espermatozoide, dependendo da qualidade, dependendo da motilidade, dependendo do meio de cultura da trompa, pode sobreviver por muito tempo dentro do útero. Então, não dá para você fazer contracepção, nem saber se foi a gravidez ou não, que relação que foi da gravidez, né? Às vezes a gente tem ali pessoas que tiveram relação com mais de uma pessoa em dias diferentes, isso tentar determinar de quem foi a gravidez, isso não é possível fazer. Então, não deve ser orientado também, né? Não use isso para contracepção, tá bom? Só para saber. E a gente tem vários trabalhos que mostram também o transporte, quando você resfria um pouco o sêmen, você pode transportar, e tem alguns dias que o sêmen fica bem viável. Então, o espermatozoide ele é resistente, tá bom? Você perde um pouco de motilidade às vezes, mas quando você usa meio de cultura, essa motilidade às vezes até melhora com um envio ali no meio de cultura, como se fosse uma incubadora de espermatozoide. Legal, gente. Vamos para a última pergunta de hoje, que é normal ficar com medo da FIV não dar certo, não engravidar? Que angústia. Pessoal, olha que pergunta interessante. É uma das coisas mais comuns que vocês podem imaginar. Por quê? Porque existe uma expectativa muito alta com o tratamento. A paciente quer engravidar, ela quer ter filho, ela não consegue parar de ver filho. E uma das coisas que as pacientes falam muito: Luiz, às vezes eu não quero fazer tratamento porque eu tô com medo de dar negativo. Então, isso é real. Eu sempre falo que isso não pode te motivar a não fazer, né? Basicamente, quando você está fazendo tratamento, sua chance de engravidar é bem maior do que se você não fizer tratamento. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Caso não dê certo, a gente fez de tudo que a gente podia para dar certo. Esse é uma informação bem importante, uma informação que eu acho que dá um certo suporte ali para os pacientes que estão fazendo o tratamento. E uma coisa bem importante, entender com o seu médico por que você está fazendo o tratamento. Se você realmente precisa do tratamento, porque aí você sabe que está fazendo a coisa certa, como um tratamento de saúde qualquer, e o desfecho basicamente é a gravidez. Beleza? Pessoal, se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou deixar para vocês aqui o contato do Baby Center, que é a nossa clínica. Quem quiser mandar mensagem pode mandar também, tirar dúvida, acompanhar a gente nas redes sociais, e não se esquece de se inscrever no canal e os 3 Cs, né? Nossos 3 Cs, que é comenta, compartilha e curte, se você gostou das informações. Valeu, gente, até os próximos vídeos.